Eu amo os haters. Um beijo pra vocês, haters. Um beijo pelos cancelamentos. Eu amo ser cancelado. Eu amo tudo isso, irmão. Eu acho que sem os haters, nós não vamos sobreviver. E eu adoro vocês todos. E chega a madeira, fala o que vocês quiserem. Por exemplo, eu estou me preparando para ser presidente do Corinthians. Se tivesse o fiel torcedor agora em 2026, eu ia para dentro. Mas não vai ter. Se tiver em 2030, eu vou me candidatar a presidente do Corinthians. Eu mudei o meu pensamento em relação... Muitos falam assim, você aí não sabe nada, esse aí não sei o quê, mas muitos falam assim, você é a única salvação. Eu tenho certeza que eu vou ser um grande presidente. Pelo menos uma coisa eu não vou fazer, vou roubar 1 centavo do Corinthians. Posso ser incompetente. E outra coisa, saber contratar, pode ter certeza que eu vou saber contratar. E saber sobre televisão, você pode ter certeza pela experiência que eu tenho, eu vou saber também. E no departamento amador, vocês podem ter certeza que eu sei tudo do departamento amador. Eu tive lá, meu irmão. E aí, administrativamente falando, eu vou administrar igual administro em casa. Eu não devo 1 centavo para condomínio, eu não devo 1 centavo para banco, eu não devo 1 centavo de financiamento, eu não tenho uma conta atrasada, meus impostos estão todos certinhos, os meus bens são todos conseguidos com o trabalho. Então, eu tenho certeza que eu vou ser muito melhor que o Andrés, que o Roberto, que o Mário Gobi, que o seu Dualib, que o Augusto. Eu não tenho dúvida disso. Você tá me chutando porque você acha que não? Sem querer. Tava mexendo o pé. Tá, você tem que mexer outra coisa, né, filha? Porque já tá tudo certo lá no Bambu com o Edu. Tá liberado a entrada sua. E você tá VIP. Eu tava querendo uma companhia. O Cascão vai com você? Vai? Vai. Então bora. Entendeu? E aí, é VIP do VIP. É mesmo? É tipo o Neymar. VIP do VIP do VIP do VIP. Entendeu? Então, aqueles que não acreditam, tá tudo bem. Aqueles que escrevem aqui, você não sabe nada e não sei o que, tá tudo bem também, irmão. Eu provei durante a minha vida toda e provei aqui na Band nesses 23 anos que muita gente não queria e eu virei o que eu virei. Aqueles que vão... E outra coisa, pra você que dá palpite ou pra você que acha que eu não tenho competência pra isso, é o seguinte... Primeiro você tem que ser sócio, fiel torcedor. Por 4 anos. Por 4 anos. Porque você que é corintiano, se você quiser dar palpite, então seja sócio, seja conselheiro e vai lá e se candidata. Não é verdade? Tenta fazer alguma coisa. Tem informação... 2, hein? Dos jogos, 2 informações. Vamos lá, porque aqui é prioridade. Já com o Pedro Martelli não, né? Exatamente. Vamos lá, craque Neto. Não. Confirmadas datas e horários dos jogos de semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians abre a série contra o Cruzeiro no Mineirão na quarta-feira, dia 10 de dezembro, às 9h30 da noite. E a vaga será definida no dia 14 de dezembro, um domingo, às 6 horas da tarde, na Neoquímica Arena. Essa é a primeira informação. E acrescento, esse jogo na Neoquímica Arena marcará um grande caldeirão no estádio, craque, mais do que o comum. Por quê? Porque a Gaviões da Fiel acaba de anunciar oficialmente a celebração do termo de ajustamento de conduta para retorno das organizadas aos estádios. Desde a final do Campeonato Paulista, as principais torcidas organizadas do Corinthians estavam impedidas de levar faixas e instrumentos aos estádios. E agora o Ministério Público liberou a utilização dos mesmos nos jogos do Corinthians. Eu estou na Neoquímica Arena em todos os jogos. A diferença ficou gigante em termos de ambiente. Então agora, a partir já do próximo jogo, o organizado poderá usar a camisa de sua torcida organizada e levar também os instrumentos que deixam aquele ambiente fervoroso no estádio do Corinthians. Dentro de campo, a principal novidade ficou por conta do goleiro Hugo Souza, que hoje foi a campo, ainda não trabalhou com os demais companheiros, mas fez os trabalhos iniciais de transição para o gramado. Expectativa boa é que ele fique à disposição para o jogo contra o Grêmio no domingo, caso contrário, será o terceiro jogo do jovem Felipe Longo com os profissionais. Em relação ao Memphis, que não teve teto.
Verdade, Memphis Depay tá de volta, craque. Ontem ele tentou retornar a São Paulo, ele tinha informado a diretoria que voltaria de helicóptero e pousaria em um dos gramados do CT. Porém, as condições climáticas do Rio de Janeiro impediram a decolagem. Todo mundo viajou de ponte aérea. Sim, exatamente. As condições aéreas, as condições impediram a decolagem. Ele alegou à diretoria que estava buscando novos meios. Isso não foi motivo de incômodo interno, tá? Ao contrário da situação do Martínez, porque ali a diretoria se incomodou que não havia interlocução com o jogador. Eles tentavam contato, ofereciam ajuda e o Martínez não respondia. Com o Memphis, o contato foi mantido durante praticamente todo o tempo. Ele já retornou ao CT Dr. Joaquim Grava, hoje trabalhou normalmente com seus companheiros e será titular no jogo contra o Grêmio no final de semana. Qual o provável time do Corinthians? Corinthians deve ter Hugo Souza ou Felipe Longo, a depender da evolução do goleiro. Mateuzinho do lado direito, dupla de zaga com João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique, Matheus Bidu na ala esquerda. O meio-campo é a grande dúvida. Eu imagino um time com Maicon, Carrilho, Charles e Garro para um ataque de Memphis Depay e Guinegão. Maicon porque Ranieri, Martínez e Bidon estão suspensos. Então, abre essa possibilidade. O Memphis chegou, hein, mano? Lá depois teve os problemas lá no Rio de Janeiro, ele não conseguiu retornar a São Paulo, né, de avião na noite dessa terça-feira. Então, quer dizer, desculpa, ele retornou a São Paulo de avião, né? Ele tentou vir de helicóptero, não conseguiu, mas ele chegou de avião, participou do treinamento na quarta-feira, né? Já tá liberado aí pra poder enfrentar o Grêmio no final de semana. Né? O jogo é no domingo e ainda sem o Hugo Souza, né? Sem o Hugo Souza ainda. Começou os trabalhos aí, Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena, no final de semana, no domingo. O que foi que você tá rindo aí? O Corinthians, Bento, ele vai ter aí essa missão aí contra o Grêmio. Apesar do Hugo Souza ter treinado, mas ele ainda não tá treinando 100% ali junto com o grupo, enfim. Ele já voltou aos treinos, mas ainda permanece como dúvida, né? Não é uma certeza de que ele possa jogar já contra o Grêmio no final de semana, mas eu acredito que esse jogo contra o Grêmio, Bento, é suficiente pro Corinthians até ganhar pelo menos um pontinho. O Corinthians agora no término do Campeonato Brasileiro ele vai acabar empurrando com a barriga, mano. O Corinthians ele não corre hoje teoricamente mais riscos, ele tá com 39 pontos, tá tendo uma situação mais confortável comparado ao ano passado. O ano passado, nessa época do ano, mano, tava fazendo contas. Inclusive estão faltando agora pro Corinthians 8 jogos. O Corinthians, ele, pra quem não se recorda, ele ganhou os últimos 9. Ou seja, ele ganhou essa rodada final aí praticamente toda. E o Corinthians ainda nessa época, Bento, se eu não me engano, foi o jogo contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, foi o jogo contra o Atlético Paranaense. O Corinthians venceu e deu aquela virada de chave. O Corinthians, ele tava no Z4, cara, nessa altura do campeonato ano passado. Então agora aí o Corinthians, ele tá com uma situação mais tranquila, o que não quer dizer que esses caras tenham que estar no resort. Eles têm que realmente correr, eles precisam entregar mais do que vem entregando. O Dorival precisa entregar mais padrão pra esse time, porque, cara, de verdade, Bento, o Corinthians de 1-11 é um time extremamente competitivo, mas na mão do Dorival eu não vejo ele conseguir extrair nada desse time. Mesmo com o Garro, com o Memphis, com o Yuri Alberto, muitas vezes o Corinthians ele consegue um trunfo, uma vitória aí, pela qualidade individual do atleta, e não pelo trabalho coletivo que foi feito durante a semana. De verdade, Bento, eu acho que a passagem do Dorival no Corinthians tem que ser extremamente repensada, mesmo com o título da Copa do Brasil no final do ano. Pô, agora já, né, é inevitável, né? Como você disse aí, o Corinthians vai jogar suas fichas mesmo lá no dia 10, né, e no dia 14, né? São jogos aí contra o Cruzeiro de semifinal. É nóis, hein? Mas já pensando aqui o ano que vem, eu tô vendo que 4 jogadores aqui, mano, já vão... Né, encerram os seus contratos no final dele. O Angileri possivelmente deve ficar, né? Você acha que Vou te falar, Bento, por mim não. Não? Eu sei que tem muitos corintianos que adoram o Angileri. Ai, mano, mas ele corre. Ai, mas ele se dedica. Porque tem corintiano que adora romantizar a ruindade, né, velho? Vamos falar a verdade, mano. Jogador igual o Angileri não muda o preço do dólar. O Corinthians precisa ter jogador de qualidade no teu elenco. O Angileri, pra mim, ele é fraco na lateral e ele é fraco como zagueiro. Mas tem corintiano que adora. Thales Magno, emprestado do New York City. Nossa. Né, Vaza, tiriça, joga nada. Quem é esse? 45 Thales jogos. Thales. 45 jogos, 6 gols e 4 assistências, né? Então, o mágico é dele que ele não joga nada e todo mundo acha que joga. Mas sabe por que ele é mágico? Ele conseguiu ser profissional, ainda não trouxa. O Romero. Hoje é o Thales trágico. Romero, que tem 373 partidas. Nesse ano disputou apenas 49 partidas e marcou apenas 5 gols. Também tchau, né? Vaza. E tem corintiano que se prende, Bento, naquele negócio assim. Ai, mas o Romero, em determinado momento, ele já foi o artilheiro da arena. Ah, mas o Romero, quando precisou dele, ele tava lá. Gente, não é que precisou dele, ele tava lá. Ele é funcionário do clube, cacete. Ele não tava fazendo filantropia, ele recebia pra jogar. Então vai cagar, mano. A fiel gratidão, Domênico, me enche o saco, velho. Me enche o saco. Quando eu falo que o Romero não tem que ficar. Ai, mas o Romero, ele já em determinado momento foi artilheiro da arena. Ah, mas o Romero, não sei que ano, ele fez gols que o Corinthians se salvou do rebaixamento. Tá, e daí? Ele não é funcionário do clube? Ele não era remunerado pra isso? Não é favor. Não é favor. Esse ano não tá entregando e o ano que vem também não vai entregar. O Corinthians não pode renovar com um cara ganhando quase R$1 milhão por mês por gratidão, cara. Não dá. E o último deles aqui é o Michael, né? Que tem um empréstimo ainda com o Shakhtar. Segundo o Shakhtar alega que o Corinthians deve 1 milhão
de dólares pelo empréstimo do jogador. Mas a tendência é ele não seguir o ano que vem também, viu, mano? O Maicon. Não, e a Ucrânia tá precisando de armas, então devolve esse canhoto. O Maicon, Bento, ele fez um gol importante, foi contra o Atlético Mineiro. E aí os caras ficam assim, o Maicon não faz nada o ano inteiro. Aí ele faz um gol, dá um passe, aí os caras começam no Twitter, vai, fala do Maicon aí. E entra naquilo que eu falei, cara. O Maicon, ele foi contratado pra ser protagonista, não é opção de banco. O Maicon, pelo valor que empregaram na contratação dele, era pra ele ser um cara do lado do Carrídio, do lado do Martinez, do lado do Ranieri, que são caras que realmente vieram pra entregar. Por exemplo, eu tinha uma expectativa muito maior, por exemplo, no Maicon, do que no Carrídio, que é um cara que eu não conhecia, do que no Martinez, que é um cara que eu não conhecia. E esses caras, eles têm hoje uma condição titular no time que o Maicon não tem. O Maicon entra quando esses caras não jogam. E o Maicon, de vez em quando, ele até melhorou um pouquinho nos últimos jogos aí, enfim. Mas é aquela melhora, Domênico, pra renovar contrato. E de melhor pra renovar contrato, eu já tive o exemplo do Thales Magno. Tchau, Maicon. Obrigado, mas não deu. Valeu. Nossa, ingrato, né, o RG? Grato, uma ídolo do clube. Rapaz, Ele tem uma história bonita, uma trajetória do clube. Brincadeira. O Romero, Né? sacanagem, né? Ô, mano, ele fala como se leva fosse pro um Santos. trapo. O mano fala do Leva pro Romero como Santos. se fosse um trapo. Um pano rasgado. Deu, né? Coitado. E imagina Verdade. os caras agora no ônibus escutando o programa. Sim. Que beleza, né? Até ontem o cara era Então, no artilheiro da ônibus, arena, ô Domênico. Não é mais não. Não é mais, mas já foi. Porque o cara não é mais, Já então foi. significa que ele é descartável. Ué, a vida é isso? assim, ué. Um dia Vida é cíclica, o Bambi. Um dia com todo respeito dele se Gonçalves é uma delícia de mulher. Ô, Hoje em Drica, dia falar pra é você, mais. ó. Ué, Faz um busto do Luciano aí. O Luciano tá entre os 20 maiores artilheiros da Luxou, história do né? teu Como que clube. E não tem um busto lá na frente Mas eu do não tô Morumbica falando lá. que tem que encerrar o contrato com ele, que nem você tá fazendo com o Romero. Aí o Luciano pra mim... Não, porque ele ainda tem. Porque ele ainda tem contrato com o Trica. Não importa, mas Agora tem se vai que chegando no final, quero ver se vai falar pra renovar. É mesmo, porque Otário. não tem que eu contratar, deixa o cara lá. Mano. É ou não é, RG? muito bem, que mais? Mais algum mais? Podemos encerrar, mano. Podemos encerrar, bem.